papel eu posso cumprir? Então vem essa reflexão, qual é o meu papel aqui nesse planeta? E eu vou trazer uma história de um palhaço. Eu vou contar assim, de onde veio essa história do palhaço. Não me recordo de ter lido em algum lugar, mas também não ouço dizer que é minha autoria, porque seria eu acredito que deve ter sido um amigo, deve ter soprado aos ouvidos. Mas eu quero contar a história do sorriso de um palhaço. E a gente quer trazer com vocês essa história, uma lição muito grande. Lá nos anos 40, nos Estados Unidos, nas épocas em que os circos eram todos conhecidos, né, pelas suas atrações, haviam variedades nas atrações circenses. Existia o domador de leões, existia os malabaristas, existiam os trapezistas, as bailarinas, os mágicos, e dentro desse circo havia o palhaço. Mas dentro desse circo havia um palhaço específico, porque ele era mágico nas suas brincadeiras. Ele conseguia fazer a brincadeira desde as crianças, das pequenas crianças gracejos, que as crianças o amavam. Ele conseguia brincar até com as damas e elas adoravam o gracejo também do palhaço, e ele tratava com devido respeito. E ele também fazia agrado aos homens, ele sabia, ele trabalhava o seu senso de humor, que todo mundo gostava e achava uma graça e a simpatia daquele palhaço. Numa de suas apresentações, ele vê uma moça e se apaixona por ela. E faz os seus gracejos e ela responde com um sorriso. Os dois se casaram. E ele, todo feliz da vida, fazia seus palhaços, suas palhaçadas, o seu espetáculo, com o coração cheio de alegria, porque ele sabia que voltava para casa, para o seu trailer, né, no caso, e encontrava sua amada esposa. Mas nem tudo que é belo continua, aí no caso desse palhaço, ele perdeu a sua amada. E ele ficou muito triste. O palhaço ficou muito triste. No dia que ele perdeu a sua amada, ele sentado na frente do trailer, com uma foto dela na mão, chorando, ele havia decidido aquele dia não fazer a sua apresentação. O dono do circo fica sabendo disso e vai até o palhaço. Chega até perto dele e pergunta por que ele não iria fazer a apresentação aquele dia. O palhaço fala assim, olha como é que eu estou com dor, eu perdi a minha amada, eu estou muito triste. O dono do circo, ao saber da decisão do palhaço, diz, embora eu saiba da sua tristeza, você deverá fazer o seu espetáculo. As pessoas que garantiram os seus ingressos não sabem da sua dor. Por isso, faça o espetáculo. Se não fizer, não volte amanhã para trabalhar. O palhaço recebeu aquelas duras palavras, pensou, e dentro do seu coração ele sabia que ele só sabia fazer aquilo. E era a única coisa. Então ele guardou a sua tristeza no coração e foi fazer o espetáculo naquela noite. No espetáculo, na hora que ele entra no picadeiro no seu horário, ele fica até meio sem graça. Começa a fazer uma piada aqui. Aí na primeira piadinha, um menino lá no canto deu sua risadinha. Mas a sua piada ainda continuava sem graça. Aí ele faz outra graça, outras crianças, e ele começa a se envolver. E ele começa a fazer seus gracejos. E aquele momento parece que ele esquece até da sua própria dor. E ele se envolve, e ele começa a fazer o seu show, e fazendo suas graças, e ele fazia a sua apresentação, ele fez as suas brincadeiras, como se fosse o último show da vida dele. Nunca se ouvia tanta risada naquele circo, e o público foi a loucura com a apresentação daquele palhaço. Logo que o show acabou, aquela primeira criança que deu a primeira risadinha procurou o palhaço, deu um abraço nele e disse muito obrigada por ter me feito rir, porque eu perdi alguém que eu amava. O palhaço olhou nos olhos daquela criança emocionado, em silêncio, viu aquela criança embora. Ele retorna ao seu trailer
olha a foto de sua amada e volta a chorar. No dia seguinte, o palhaço vai até o circo, até o picadeiro, vai até a sua apresentação e ele nota uma coisa estranha que ele nunca tinha visto. O público tinha dobrado. E ele não entendia por quê. Mas ele viu, meu Deus, mas e todo esse povo veio? E ele começa a fazer os seus gracejos, faz a sua apresentação. E ele faz tudo isso de coração aberto. E ele faz o seu melhor show. Melhor do que o dia anterior. E com isso, até os seus companheiros de trupe, ao observar a tristeza do palhaço e ver que ele se entrega, e eles viram também que o povo duplicou, eles também melhoraram a apresentação deles. E com isso, o circo foi de uma cidade para outra ganhando a sua fama. Era um circo simples em cidades pequenas que Malemar rodeava sua região. Ele começou a ganhar destaque e foi chamado inclusive para se apresentar em outros estados, em cidades grandes. O circo ganhou as apresentações e tinha a grande estrela, o palhaço. O palhaço fez todo o seu trabalho, fez tudo o que tinha que fazer e todos reconheciam e o circo ganhou a sua fama. Certa noite, depois do show, o dono do circo aparece para conversar com o palhaço. E ele faz a pergunta: como está a sua tristeza agora, palhaço? O palhaço responde: melhor, mas ainda sinto falta. Mas os shows me fazem esquecer da dor. Não sei bem o que eu sinto naquele momento. É como se eu esquecesse de mim e de tudo aquilo que eu vivo. E me gratifico quando eu vejo a alegria nos olhos das pessoas quando elas riem. Aí o dono do circo diz: muito bem. Sabe por quê? Porque o que você faz é com amor. Você se entrega. A sua entrega é tão sincera que você cumpre muito bem com sua função de palhaço, que é levar alegria às pessoas que estão ali. Muitas delas deixam o seu trabalho pesado, têm o seu dia pesado e elas vão para encontrar naquele momento momentos de alegria. Você cumpre muito bem com o seu papel. Por isso, meu amigo, eu lhe digo, se tivesse desistido naquele dia de fazer o show, você teria desistido de você mesmo. Eu sei que havia dor no seu coração, mas o amor, não pela sua profissão, mas o amor por si mesmo fez com que você continuasse em frente. Por isso, meu amigo, o show tem que continuar. A história desse palhaço é bem emocionante. Exatamente porque muitas vezes, eu acho que muita gente deve ter se identificado aqui com o palhaço, porque muitas vezes ele é uma história bem simbólica. Nós temos aqui a trupe, que são os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que podem aprender conosco, que se inspiram. A plateia, principalmente aquele menino, são as pessoas que nós convivemos, que nós oferecemos um pouco de si, seja no trabalho, e não importa o trabalho que nós fazemos, seja na área da saúde, da educação, da arte, da fala, não importa. Essa é a plateia. O dono do circo que aparece aqui é muitas vezes a voz da consciência, pode ser chamado de Deus, pode ser chamado do que quiser, mas é aquela voz que nos chama: vá em frente, tenha coragem, enfrente seus medos, encare seus desafios, entregue e dê melhor de si. A moça, ela representa tudo aquilo que a gente perde. Muitas vezes perdemos uma pessoa que nós amamos, não importa como, ou emprego, ou muitas vezes alguma coisa que não dá muito significado na nossa vida. E o palhaço pode ser chamado de nós mesmos. Muitas vezes somos esses palhaços, no bom sentido, que temos que dar continuidade à nossa vida, dar continuidade agradecendo o nosso público, dando o melhor de si. Em circunstâncias como essas, nós não podemos esquecer que o show tem que continuar. Apesar da nossa dor, apesar do nosso medo, apesar de todas as dificuldades que a gente passa,
Assim como Emmanuel traz aqui, ó, dentro desse educandário que é a escola, qual é a área que eu me identifico, que me entrego, assim como eu faço com esse palhaço. E aí fica aquele finalzinho, né, que a Elis Regina coloca, né, por isso. A esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar.